Brasópolis é de fato uma terra querida. Terra de povo acolhedor. Terra de história, de raízes e de afetos. Situada na Serra da Mantiqueira, nossa antiga Vila Brás é um verdadeiro complexo cultural e turístico, além de dispor de um patrimônio arquitetônico que por si só retrata a importante história do século XIX. Dentre sua pluralidade de espaços e paisagens, encontramos o Castelinho, uma das riquezas culturais da cidade. Patrimônio histórico de Brasópolis, o Castelinho, como é popularmente conhecida a edificação idealizada pelo Dr. Carlos Pioli Filho, foi encomendado ao arquiteto espanhol José Garrido, de São Martim, para ser a casa de Dr. Pioli ao final dos anos 40. Por sua arquitetura diferenciada e localização privilegiada no alto da cidade, o Castelinho despertou a curiosidade dos moradores, tornando-se cartão postal de Brasópolis. Foi doado em vida ao Asilo dos Inválidos Dona Maria Adelaide, entidade assistencial de apoio ao idoso e aos inválidos em Brasópolis. Hoje, abriga fotos e documentos que contam a história da cidade, além de ser a sede da Academia Brasopolense de Letras e História, e também do Arquivo Público Municipal. Seu mirante chama a atenção, pois oferece uma vista panorâmica de toda a cidade. Se nos afastamos da área urbana, encontramos entre os municípios de Brasópolis e Piranguçu o Observatório do Pico dos Dias. Localizado a 1.864 metros de altitude e a 900 metros acima do nível médio da região, o Observatório Astronômico é operado e mantido pelo Laboratório Nacional de Astrofísica e tem importante contribuição no desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Essa coisa surgiu no Brasil mesmo, assim, qual que é a ideia, né? Porque na década de 60, o pessoal não tinha telescópio profissional no Brasil para fazer pesquisa. E o pessoal foi para os Estados Unidos, num evento, né, que é da União Astronômica Internacional, primeiros astrônomos assim, que estavam, né, tentando trabalhar e tudo, viram aquelas estruturas grandes, com telescópio e tudo. E aí os caras falaram, olha, a gente precisa ter algo disso no Brasil. Até 72, em 61, 72, ficou essa busca. O que é a busca? Você tem que pegar e medir a qualidade do céu, ver quanto que o fundo do céu está escuro, e aí também a estabilidade, a qualidade do clima e tal. Então você testou aqui, testou Maria da Fé, Mateus Leme, Caeté, lá perto de Belo Horizonte. Existe uma estrutura que a gente chama de Via Láctea, que é onde a gente está numa espécie de um ovo frito. Tá? E a gente tá tipo, na clara dele de lado, assim, olhando na direção da gema. E aí você vê, tem uma banda, assim, que parece uma bola de futebol americano, assim, e essa estrutura. E essa região é onde estão concentradas uma parte das estrelas, onde estão concentradas todas as maiores estruturas, onde uma parte dos fenômenos ocorrem. E a gente está numa latitude, na Terra, onde a gente tem essa estrutura que é a Via Láctea, grande parte do ano visível, né, e útil para fazer pesquisa. E tinha um lance que era São Paulo, Minas e Rio, tá? Era onde tinham os maiores grupos de astronomia na época. Tinha no Rio Grande do Sul, mas aí estava muito distante, né? Coisas no Rio Grande do Norte também, mas assim, onde estava o maior grupo era aqui. Então, era um lugar que estrategicamente, como você está começando, imagina, hoje você tem uma estrutura, uma cidade como Brasópolis, mas na época era nada, né? Mato. E aí a pessoa colocou essa coisa porque estava num lugar que era estrategicamente mais ou menos a mesma distância. Basicamente 3 horas de São Paulo, 5 do Rio e 6 de Belo Horizonte. É um lugar adequado. E aí aqui colocou, e aí começou a fazer a estrutura, cava buraco, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é o prédio. E a estrutura do prédio, onde se coloca o pé do telescópio, ele não está pregado no resto da estrutura do prédio. Está separado. Então, aqui é o seguinte, se você olhar, você tem uma capa de uns 3, 4 metros de terra, e aí é pedra para baixo. Você tem que furar pedra, o que não é um negócio muito trivial, e você coloca o telescópio. E o primeiro telescópio que foi colocado é esse grandão, tá, né, que a gente está vendo aqui. O primeiro é esse aqui. É o Perkinelmer. Ele tem 1,60 m de diâmetro. O tamanho do espelho dele, pra você ter uma ideia, uma réplica é aquela coisa branca lá, que era foi feita para quando estava construindo o telescópio ter uma noção dos tamanhos e tudo. Tá?
E aí essa réplica ficou ali, né, para Para marcar. demonstração também. Né? É o maior telescópio brasileiro em solo brasileiro. Como é que a gente classifica um telescópio pelo tamanho do espelho principal? E esse tem 1,60 m e é o maior telescópio brasileiro em solo brasileiro. A gente tem outros maiores, que a gente é coproprietário, tem no Chile, tem no Havaí. É 4 metros, 8 metros, né? Mas o maior fica aqui. Esse maiorzão, esse cara que você está vendo aqui. Tem no fundo, né, nós vamos mostrar para você lá, tem um outro telescópio, ele é chamado de IAG, né, mas, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. Ele estava numa cidade chamada Valinhos. Sim. E essa cidade começou a ficar muito grande, muita poluição luminosa. Aí a gente tomou a decisão de trazer ele para cá. Ele tem, né, já algumas décadas que está conosco aqui e já é do LNA. E aí a gente tem um menorzinho, que esse aqui tem 40 centímetros, que ele é um instrumento robótico para a gente, onde a gente já faz as observações de maneira independente. O telescópio sozinho fica a noite inteira trabalhando. E o futuro nós vamos ter mais 5 telescópios aqui. Em cima. Eles já estão comprados e nós estamos no meio do processo de construção da estrutura. E eles vão ficar aqui? Vão ficar aqui, exatamente. Eu vou mostrar para vocês, eles vão ficar no lado de lá. Legal. Tá? E aí ainda tem agora o ITA, né, que é com a parte junto com a defesa, que é também, precisa colocar mais um instrumento aqui em cima. E a gente está estudando, eu vou até lá, né, em breve para a gente ver e colocar mais esse instrumento no processo. E em 2017 a gente colocou aqui em cima um telescópio que é um complexo russo, né? Era um conjunto, o principal tem 75 centímetros de diâmetro, mas tem 2 menores que tem 25, é para monitorar a lista espacial. E é fundamental isso, porque daqui a gente consegue monitorar peças assim, tamanhos maiores do que 20 centímetros que estão orbitando em torno da Terra. E é super importante mapear a posição desses objetos, porque depois quando a pessoa fica chateada, né, que o telefone celular não está funcionando, a conexão fica ruim, mas é isso, porque você tem que pegar, vem uma coisa na direção do seu satélite, você tem que tirar o satélite da posição. E erro no processo que você começa vários dias antes, né? Não grita lá, ô, tira aí, sai correndo, não tem como, né? E esse é um processo, e o mapeamento, saber onde estão os objetos, né, é uma rede grande, mundial, e a gente tem essa questão com essa parceria com a Rússia para operar e monitorar. Então eles todo dia o telescópio trabalha, só não pode estar chovendo, né? E aí, deles ali é full time também. Todos eles são full time. A missão do LNA é fornecer infraestrutura de observação para o país inteiro, para todos os astrônomos, claro, também pessoal do exterior, né? Mas se a gente não tem os telescópios não funcionam. Então a nossa missão, né, como órgão do Ministério, é cumprir essa tarefa. Então fica aquela coisa que assim, existe uma ideia equivocada, né, na astronomia, de que assim, é só para aqueles meninos nerds que gostam de matemática, física e tal. Não, é para todo mundo. E a gente precisa, é um corpo que é multidisciplinar. Então a gente precisa que todas as crianças na escola entendam que elas também estão ligadas à astronomia. E tem benefícios, né? Benefícios para a sociedade que a gente desenvolve em termos de tecnologia. A gente faz nossos equipamentos, os instrumentos que nós fazemos são todos feitos aqui na LNA. A gente fabrica até o parafuso. Isso é muito legal. A gente só não fabrica as lentes porque o Brasil não tem uma indústria de ótica ainda adequada. E sabe quando você vai no seu oculista e você tem que perguntar para ele, olha, ele fala assim, volta aqui para conferir o óculos. A gente faz esse trabalho para conferir, para ver se os equipamentos chegaram como a gente quer. Então a gente tem o que vem importado, a gente testa tudo, a gente mede mecanicamente tudo. Então, e é filho único, cada instrumento que a gente faz é um só. E aí no mundo a gente é uma referência no mundo, porque a gente trata e consegue fazer coisas que ninguém mais sabe fazer. Aí, ó, tá? Vocês querem ver? Isso aqui é um dos casos que eu aprendi com esse camarada, que tem coisas que eu sei que, né, tá aqui dos fundadores, basicamente, desse lugar aqui. E aí tá. Já podia estar aposentado, mas aí a nossa amizade, ele ficou mais um bocadinho ajudando. A gente tem um problema que é a fauna e a flora. Nós estamos aqui, a gente tem uma reserva, né? Isso tudo aqui a gente não pode... Tem um trabalho de preservação enorme. Não é só com a poluição luminosa. Se as pessoas cortam as árvores, se as pessoas saem, né? Se tem queimada, e se você mata um bicho, você sem querer matar uma onça dessas que estão circulando aqui dentro da área, você atrapalha todo o processo. E isso vai fazendo com que você gere um desequilíbrio. Então as árvores vão morrer, os bichos vão morrer, você não tem, né, todo um processo que afeta exatamente a qualidade do céu, a qualidade, a possibilidade de observar. Então esse é o jogo que a gente tem que fazer, que envolve não só a ciência diretamente, a astronomia e tudo, mas biologia também.
né? A gente tem a ajuda do Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é a unidade de pesquisa do Ministério. Esse pacote é feito justamente para você usar. Tem espécies que são descobertas, só tem aqui ou aqui, elas funcionam de maneira diferente. O pessoal da Amazônia, né, louco para vir e ver e estudar, porque tem coisas que só tem aqui nessa região. E você tem uma espécie de um biomazinho muito preservado. E isso é Brasópolis. Isso é o espírito da cidade. Eu acho que é um pouco que no aspecto da história e do que vocês imaginam, né, para o futuro e que a gente espera assim, ter, é exatamente uma população que seja capaz de reconhecer esse processo e nos ajudar a manter a estrutura como ela está. Se a gente perder isso, a gente perde uma joia, né? É uma população que não conhece a sua história, não consegue entender de onde que você veio, ela não tem condição de almejar chegar muito longe, né? Ela vai padecer dos mesmos erros, né? E isso é crítico, né? Você como humanidade, como uma comunidade, né, pujante que quer se manter, você não pode deixar de olhar o seu passado. Se você não sabe de onde você veio, dificilmente você vai entender para onde você está indo, né? Próximo ao observatório, o Mirante Vó Cotinha permite a observação da natureza exuberante de Brasópolis e de seus municípios vizinhos. Localizado no bairro Bom Sucesso, o mirante está a cerca de 1.650 metros de altitude e é um atrativo turístico brasopolense. Destaca-se pela rampa, que proporciona campeonatos de asa delta e parapente, além de eventos de voo livre, como o que estava acontecendo no dia da nossa gravação. Em 2014, o artista plástico André Visotto começou a realizar o mosaico que se vê hoje na rampa, solicitado ao artista como uma homenagem ao ex-prefeito Paulo de Tarso. André teve a preocupação de não interferir tão acentuadamente na natureza, que deveria ser mais exaltada do que o concreto. Também é possível acampar no espaço, que é uma área de preservação natural, realizar trilhas e caminhadas por seus arredores, apreciar o pôr do sol e fazer um delicioso piquenique nas alturas. O Mirante Vó Cotinha, ele surgiu mais ou menos em 1996. Eu aprendi a voar lá na cidade de Jundiaí, voava no interior de São Paulo. Aí eu descobri que o Brasópolis era bom, tinha um potencial bom de voo. Aí eu vim para cá, começar a voar do morro ali de trás, do antigo chalé. Mas só que quando eu chegava aqui eu subia tudo, então eu descobri aqui voando. Aí eu tentei com a prefeitura na época fazer a rampa, mas a prefeitura não quis. Aí no dia de férias eu vim aqui, comprei o terreno e comprei para fazer a rampa só. Só que em 97, logo depois, a gente fez campeonato paulista e carioca aqui. Foi em 97, 98 e 99. Aí o Mirante ficou conhecido no Brasil inteiro, porque vieram os pilotos do Norte, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, São Paulo, todo mundo veio para cá. O Mirante, ele surgiu mais do voo, né? A gente tinha os voos, tudo. Só que com o tempo as pessoas foram vindo aqui, foram gostando, gostaram do visual. E hoje ele corre paralelo à mesma visitação junto com o voo. Até a gente recebe talvez mais gente para fazer visita do que para o voo em si. Virou um lugar turístico, é um dos lugares de Brasópolis que é registrado no Ministério do Turismo. Ele é catalogado lá tudo certinho. Essa semana mesmo eu tive visita do pessoal de Belo Horizonte aqui para checar o lugar. E a gente recebe bastante turismo em função também de vir para o observatório, está fechado lá, eles vêm aqui. Mas hoje o Mirante corre com as pernas dele, é bem conhecido. E a gente tem uma frequência aí, não na época da chuva, que a época da chuva piora um pouco, mas em festa normal, de chegar a ter 50 pessoas por dia aqui no final de semana, 50 sábado, 50 domingo. Então a rampa ali, o mosaico, partiu da ideia nossa, porque nessa época de 97, o prefeito era o Paulo de Tarso, e ele que construiu aquela rampa. Ele apoiou muito, ajudou a dar terraplanagem aqui. Então foi o prefeito que mais apoiou o turismo nosso aqui na época para divulgar o campeonato. Então agora surgiu a ideia, eu falei com a família dele, o pessoal lá, os filhos dele me ajudaram, e a gente montou o mosaico com o André Visotto, a arte dele. Sou suspeito para falar, mas aqui eu amo voar aqui. Eu nasci aqui, cresci aqui, e para mim a rampa Mirante Vó Cotinha é o meu melhor lugar. É onde eu treino para os campeonatos, é onde eu vou para os campeonatos. Então tudo que eu aprendi, 90% está aqui. Então, a gente está aqui aberto à visitação, ao público, né? Porque, na verdade, isso aqui foi obra de Deus, né? A gente tem um lugar com essa vista, um braço da Mantiqueira, e não tem montanha nenhuma na frente. Então é uma obra de Deus, eu só sou um instrumento que começou agora, meu filho vai continuar,
E a gente recebe visita, quem quiser vir a qualquer hora a gente recebe. Só dá uma agendadinha, porque nem toda hora dá para estar aqui. Mas a gente faz questão de divulgar, porque faz bem para as pessoas vir aqui. Muita gente fala que aqui tem uma energia boa, e eu também acho que tem. No âmbito cultural, o TAB, Teatro Amador Brasopolense, se destaca ao promover peças e encenações teatrais que fazem parte da tradição artística brasopolense. A peça A Casa do Mestre Boris, escrita por Bete Bento, foi apresentada no antigo cinema de Brasópolis. Posteriormente, houve uma expansão do teatro, dado o crescente interesse do público, e apresentações também foram realizadas nas cidades vizinhas. Desde o início, o foco era trabalhar os gêneros drama e comédia tanto com o público adulto quanto o infantil, público central das peças realizadas nos últimos anos. Diretores e membros do TAB consideram que o teatro foi fundamental na vida de diversas pessoas que participam ou participaram do Teatro Amador Brasopolense, no sentido do aprimoramento de habilidades relacionadas à expressão corporal e à oratória. Entre as peças de maior sucesso se destacam as infantis O Caso dos Pirilampos e Tribobó City, e as comédias Velório à Brasileira e A Velha Inoportuna. Atualmente, a encenação da Sexta-feira da Paixão de Cristo chama a atenção inclusive de moradores de outras cidades, que se mobilizam para estarem presentes no dia da apresentação. Conhecido e reconhecido por pessoas de várias gerações, o legado do TAB é traduzido em seu alto impacto social, ao despertar o interesse de crianças, jovens e também adultos pelo teatro enquanto manifestação artística potencializadora e sensibilizadora do desenvolvimento humano. Eu acredito que Brasópolis é, por excelência, uma terra de artistas, e de artistas em todo o campo artístico. As pessoas cresceram muito, e é um marco tão importante. Ao longo desses 50 anos, nós tivemos um levantamento. Gente, o número de pessoas que passou pelo teatro, vocês não têm ideia. Não tem ideia. E isso marcou muito a juventude de todos que passaram. Então isso é de uma importância para a gente incrível. Porque as pessoas hoje, elas encontram com a gente fala do TAB, elas dizem, eu trabalhei no TAB, eu fiz teatro. E isso é um marco na vida de cada um que passou pelo teatro. Então, nesses 50 anos, você quer coisa melhor que seja isso? Poder ter marcado a vida das pessoas, e o TAB foi isso durante esse tempo. Nessa época, a gente estava vivendo um período bastante complicado no Brasil, que era o período da ditadura. Então, havia uma juventude com uma sede muito grande de diversão, de criação, e a arte estava muito censurada. Eu acho que isso acontecia no Brasil todo, que foi a época da Tropicália e outros momentos, né, de Gal Costa. Eu já tinha formado a Fatinha Machado, Tarcísio Noronha, a Ana Celina Sintra, e a gente estava sempre conversando sobre os lançamentos que estava havendo na época. E o que acabou acontecendo? Eu tinha ido para o Rio e eu tinha assistido uma peça, Sandor e Gamorra, o último que saía, Apaga a Luz, Jorge Dória e Marília Pêra. E eu vim encantada com aquilo, que foi a primeira peça que eu assisti de verdade. Eu vim para Brasópolis, assim, encantada com o teatro. E um dia a gente sentada na porta do hotel, que era um hotel grande que tinha lá, chamava Hotel Avenida, que meu pai tinha comprado, e tinha umas escadinhas, o prédio era muito antigo. E aí eu falei, vamos criar um grupo de teatro? Eles olharam para mim, a gente olhou, o Tarcísio era o mais culto, né, do grupo, disse, vamos. E aí eu disse, ótimo, então vamos ver, como é que nós vamos fazer? Aí disse, mas a gente não tem nenhuma peça. Eu disse, não tem problema, eu escrevo. O teatro, por excelência, ele ajuda muito na formação do ser humano, tanto cultural quanto enquanto desenvolvimento. Porque nós temos casos enormes de pessoas que eram extremamente tímidas, que passaram a fazer teatro e mudaram de postura. Enfrentar público não é uma tarefa que a gente faz sem muita consciência. É preciso ter consciência para fazer isso e é preciso ter vontade. Eu acho que culturalmente o teatro ajudou muito ao longo desse tempo todo. E as pessoas que a gente conhece, que a gente já falou, já conversou sobre teatro, dá esse testemunho para a gente de como que o teatro ajudou
na formação, não só como pessoa, mas também dentro da cultura, porque eles passaram a ter uma visão maior de mundo, de vida, de coisas, porque o teatro proporciona isso. Escrevi uma primeira peça chamada A Casa do Mestre Boris. Assim nós vendemos ingresso para o pessoal, o povo, o grupo mesmo do teatro vendeu ingresso, mas na maioria eram nossas famílias que foram dar um apoio. Então foi a minha família toda, foi a família da Fatinha, foi a família do Tarcísio, então a gente olhou, nossos familiares estavam todos lá dando a maior força. Eu me lembro que o Del Cresce já havia, em Brasília já tinha tido um grupo de teatro, que era o Del Cresce, a Dona Judite, o Marcelão e outras pessoas. E o Del foi para fazer uma reportagem, e eu me lembro que ele falou que o nosso cenário parecia um circo velho, mas que a interpretação estava ótima. E que a peça era muito boa. Então isso fez com que a gente tomasse gosto por aquilo. Então iniciou-se o Teatro Amador Brasopolense. Partindo das manifestações teatrais como formas de mover o corpo com um propósito, os esportes também recebem destaque como atividades essenciais à vida em comunidade. Nesse sentido, as escolinhas de futebol têm ampla atuação no incentivo ao esporte na cidade, revelando grandes estrelas que representam Brasópolis nos gramados dos campos de futebol. Atual volante do São Paulo e protagonista do título da Copa do Brasil de 2023, Pablo Maia é natural de Brasópolis e destaque no cenário futebolístico. O jogador nos concedeu a seguinte entrevista. Oi gente, aqui quem fala é o Pablo Maia, tô passando aqui para responder algumas perguntas. Para mim era uma alegria sempre, né? Criança, jogar bola, tudo isso ao longo do tempo isso se tornando um sonho. Para mim foi muito importante todo o apoio que eu tive da escolinha, do Ricardo, da minha família, para que esse início de tudo pudesse se transformar em realidade. No momento que eu comecei, era bem difícil da gente acreditar que isso poderia acontecer por ser uma cidade pequena, de poucos recursos, de não ter uma visibilidade muito boa, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que queria ser jogador de futebol e eu sempre corri atrás, sempre trabalhei, me dediquei para que isso acontecesse. E para mim é uma felicidade enorme estar sendo uma referência hoje para as criançadas, para que eles possam olhar para mim e se espelhar para que saiam mais crianças, mais jogadores de Brasópolis. E um recado que eu deixaria para todos eles seria: determine, fique focado no que querem, porque vai ter muitos processos da vida que vai ser difícil, às vezes vai querer ter uma mentalidade negativa, mas trabalhe, dedique, que tudo dá certo no final. Fique firme, dá o seu melhor sempre, em todos os momentos, que com certeza vale a pena. E que possa sair mais jogadores de uma cidade como Brasópolis e levar o nome de Brasópolis para todo mundo, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço. Então, eu sou o Ricardo, treinador aqui de Brasópolis, da Escola de Futebol Pablo Maia, né? A gente está há 27 anos de trabalho aqui em Brasópolis, tentando revelar mais atletas, né? Como o Pablo, Guilherme que está em Portugal, né? Também Francisco em São José, Eric também no Pinda e também de Minas agora também que está para ser lançado também do Flamengo. Os projetos nossos desenvolvidos hoje, aqui a gente está desenvolvendo desde 4 anos há 17 anos, tá? Na base, com alunos, né, lotados, graças a Deus. Está sendo lançado também um projeto que a prefeitura lançou também de feminino. A importância de estar as crianças com a gente aqui não só também o lado profissional, que a gente trabalha no lado profissional, questão também psicológica dos atletas que saem para testes e também a parte social, né? Porque tem crianças, né, que, né, no caso, que a gente ocupa o espaço deles durante a semana de treinamento, fica aqui no campo, então não está correndo atrás de coisa errada, né? E está sempre envolvido com o esporte, é importantíssimo também o desenvolvimento da criança, entendeu? Os dois lados, né? A parte social e o profissional. Então, para nós, por exemplo, o Pablo, né? Hoje com sucesso, né? Está tendo, né, no Brasil e no mundo, né? Levando o nome de Brasópolis para todo lado. É uma inspiração para toda criança aqui, né? Todas as crianças aqui, tudo Pablo Maia. O projeto está crescendo muito, né? E a gente fez uma homenagem para homenagear ele, o nome da escolinha, levando o nome dele, que é mais que merecido, né? Levando o nome da cidade também, levando o nome dele, que para nós hoje é fundamental. Encerramos, por fim, com destaque para Débora Cristiane de Oliveira.
mais conhecida como Debinha. Grande talento brasopolense, é atacante e meio-campo na Seleção Brasileira Feminina de Futebol e atualmente joga no Kansas City Current. Uma das grandes artilheiras da seleção, a jogadora começou o ano de 2023 em alta, como uma das indicadas ao prêmio FIFA The Best. O talento de Debinha foi descoberto ainda nos campos de Brasópolis, quando ainda havia muito preconceito com meninas que jogavam futebol e pouca visibilidade para mulheres que atuavam nesse esporte. Bom, a minha história iniciou, acho que é igual de muitas meninas, né, que jogam futebol, muitas meninas que estão aqui na seleção. Que foi na rua com os meninos, na pracinha, na rua de casa, na quadra externa do poliesportivo, ou então na rua de baixo, né, que a gente falava. E também na cidade não tinha, né, futebol feminino da minha faixa etária, então eu tinha que jogar com as meninas mais velhas. Eu lembro até que a Cristina, né, que era uma das veteranas lá de Brasópolis, tinha que ir em casa pedir pra minha mãe pra poder deixar eu ir jogar com elas. Até que um dia a gente pediu pra professora nossa, né, a Marisa, que na época era nossa professora de educação física, pra montar um time pra gente poder jogar os jogos escolares, né. Ela ficou pensando, ela falou assim, sério, mas vocês têm meninas o suficiente? Tipo assim, a gente tem que montar o time e tal. Não, a gente dá um jeito. Daí foi umas 5 meninas que na época jogava, né, com as meninas mais velhas. Montamos o time e fomos. Jogamos os jogos escolares, passamos na etapa municipal, estadual, mas sempre batia ali contra a Varginha. Daí, a partir desses jogos escolares, outras cidades começaram a me ver, Paraisópolis, Itajubá, Varginha, o próprio Varginha também me convidou para jogar, o Jojuninho, Joju. Então, acho que ali que foi onde tudo começou, assim, o meu sonho e também a trajetória de hoje estar aqui no futebol profissional. Bom, foi muito difícil, né? Ali em Brasópolis a gente tinha uma certa dificuldade, né? A gente tinha que pedir para a prefeitura uniforme de jogo, pedir transporte, né? Na época ainda. Às vezes a gente fazia tarde esportiva, daí tinha que pedir vaquinha, fazer tipo um pedágio na rodovia de Brasópolis. Muito bem, como se fosse hoje. E era nessa, né? Tudo na expectativa de jogar futebol, de montar um torneio, de chamar outras cidades. Então era tudo pelo amor, né? O amor pro futebol. E até então, quando eu fui pro SAAD pela primeira vez, também tinha as dificuldades. Meu pai, eu lembro que tinha que mandar dinheiro pra mim por semana, no final do mês, porque a gente não tinha um salário lá ainda. E com o tempo foi melhorando, né? Daí comecei a receber Bolsa Atleta, fui para os times também, então a gente tinha ajuda de custo e ver, né, o começo da minha trajetória, como foi tão difícil, e hoje ver onde eu cheguei é muito gratificante. E eu incentivo muito as meninas a ir atrás do seu sonho mesmo, né, de bater a casa, se der certo, vai de novo, porque no começo é sempre assim, é muito doloroso, mas vale muito a pena. Hoje, olhando para trás, vendo tudo que eu conquistei, acho que só sinto orgulho, não só de mim, de tudo que eu passei, mas da minha família também, que sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. Minha família, meus amigos, como eu falei, a Marisa, o Juninho, que me levaram a fazer o teste também. Então, sou muito grata por tudo que eu passei, pelas dificuldades, porque só nos faz melhor como pessoa, como atleta. Então, hoje, sou muito grata a isso. Eu, desde quando eu saí de Brasópolis, eu sempre acreditei nisso, né? Só vai depender de mim. A partir do momento que eu pedi pra minha mãe assinar o documento lá pra eu poder fazer um teste no SAAD, que foi quando eu passei também, falei, agora só depende de mim e vou fazer valer a pena tudo isso que eu tô passando hoje, tudo que minha família tá passando também, né? De ficar longe de mim, porque eu sei que foi muito difícil minha mãe também no começo, ela nunca, até hoje ela não se conformou, né? Que eu saí de casa. E como eu falei, seja ela ser jogador de futebol, seja ter um trabalho específico, acho que a gente tem que acreditar muito. E para aquelas meninas, meninos que sonham, vai atrás do seu sonho, acredite muito. Como tu não fala, né? Nunca deixa ninguém dizer que você não pode, que você pode. E só depende de você continuar acreditando e seguindo firme, nunca desistir. Que eu tenho certeza que lá na frente, se você não conquistar o seu objetivo maior, eu tenho certeza que muitas conquistas você vai ter durante o caminho e vale muito a pena. Brasópolis carrega consigo muitas riquezas. Sua história, sua gente e suas paisagens têm muito a nos ensinar e a nos preencher de vida e cultura. Que nossa terra querida siga encantando muitos corações mais.